E a pressão sobre a arroba do boi parece ter ganhado mais força ao longo dessa segunda semana do ano. A gente já vê algumas praças com quedas aí de 5 a 10 reais nos preços praticados. A gente vai conversar agora com a Mariane Tufani. A Mariane é consultora em gerenciamento de riscos da Stonex, está de olho nas variações dos preços. E o que está acontecendo de fato na prática, Mariane? O que você tem visto? Essa pressão tem acontecido onde exatamente? Seja bem-vinda. Obrigada, primeiramente, bom dia a todos. Bom, como você comentou, da primeira semana para cá, a gente viu mais uma pressão, né? A gente está vendo aí nas praças uma queda de 5, chegando até 10 reais em alguns lugares, como por exemplo Goiás, tá? É lógico que alguns pecuaristas conseguem algumas bonificações a mais, né? Mas mesmo assim, aqueles que estão ainda negociando a nível balcão, acaba se prejudicando nesse sentido, sim. Essa pressão chega a São Paulo já, Mariane? Chega também. A gente está vendo bastante negócios ao redor de 275, em 280 mais ou menos. Só para a gente lembrar, ele oscilava entre 280, 285 até alguns negócios a 290, é isso? Exatamente, exatamente. A gente está vendo esse reflexo no indicador Exalc, né? Que lógico, a gente está vendo aí baixa amostragem também, que reflete baixos negócios. Lembrando que esses preços em 275 está muito difícil de serem efetivados, né? Mas também, lógico, traz uma pressão ainda mais nos preços futuros. Por isso que a gente vê também toda a curva caindo e renovando dia após dia as mínimas, principalmente agora no contrato de janeiro. Pois é. E daí, quando a gente olha o preço da carne no atacado, fica difícil prever ou entender uma possível alta de preços vindo por aí, né, Mariane? Sim, exatamente. No atacado a gente não viu uma queda ainda. Ela faz algumas semanas que está bem estável em R$ 18 o quilo, o boi casado. Quando a gente coloca o subproduto na conta, lógico, esse preço aumenta, né? Mais ou menos uns 5 a 10 reais. Mas esse preço de R$ 18 o quilo equivale, então, um boi aí, uma arroba de boi, né, em 270. Então a gente poderia estar trabalhando aí com esse piso, pelo menos. A referência justifica um boi pago pelos frigoríficos na casa dos 270. Isso é Em uma São Paulo, referência isso. trocando carne por carne, certo? Sem adicionar os subprodutos. Exatamente, como eu comentei, sem adicionar os subprodutos. Com subprodutos, mais 5 ou 10 reais aí, variando da qualidade desses subprodutos aí, né? Perfeito. Muito bem. Então, ou seja, temos aparentemente um novo piso para o mercado aí, Mariane, se depender só da negociação no mercado interno. Exatamente. Mais uma boa notícia, né, que a gente Oh, ainda pode. bem. Não, não falamos só de más notícias, né? A boa notícia é que é como que estão o movimento no mercado externo, que na nossa última conversa, né, a gente falou que a gente vai ficar bem de olho e acompanhando bem de perto como que serão, né, as exportações nesse mês e no próximo mês, que vai dar bastante norte, qual o caminho que vai seguir a demanda externa. E nessa primeira semana de janeiro, a gente viu que a gente exportou mais por dia. A gente exportou aí 8,16 mil toneladas por dia, né? Isso daí é quase 36% a mais do que a gente viu na mesma semana equivalente do ano passado, tá? Em relação a dezembro, a primeira semana foi muito boa, só que depois as últimas três não passou de 36, né, mil toneladas. Então, nessa primeira semana a gente acumulou 40,80 mil toneladas, que a gente vê então que as exportações podem estar voltando aí no ritmo bom. Vamos acompanhar as próximas semanas. Isso é importante, é uma análise ainda feita em cima da primeira semana, a gente precisa ver o Uhum. comportamento das próximas semanas, mas já é um indicativo positivo, né, Mariane? Já que no ano passado a gente já tinha um movimento positivo aí dos preços por conta da volta da China que tinha ficado algum tempo sem comprar do Brasil por causa dos embargos, né? Exato, China e Estados Unidos, que é de novo a nova aposta para esse ano. Ainda não dá para saber quem são esses bons compradores da primeira semana, né? Não, ainda não. Conversando com o pessoal, né, dá para a gente ter uma ideia de que Estados Unidos está sim fazendo negócios. China pode ser que volte, mas efetivamente o volume, né, que já foi registrado por país, a gente não consegue, só no final do mês, que o Muito bem. SESC divulga. Mas quando a gente coloca aí, ou analisa aí em termos de fundamentos o que vem pela frente, na sua opinião, a gente tem um mercado mais pressionado ou a gente pode ver sim uma reação dos preços a partir dessa melhora das exportações?
Bom, com a melhora das exportações, se isso de fato acontecer, pode ter pelo menos uma melhora, tá? Mas quanto que vai ser essa melhora? 350 a gente já não acredita mais. Pode ser que fique entre 300, 305, mas quando? Precisa ter um bom boom das exportações para de fato voltar esses preços nesses níveis, porque ainda a gente vê um mercado ainda muito ofertado e demanda interna bem debilitada ainda, né? Não está acontecendo. Então, para ter uma recuperação aí acima de 300, a gente precisa ter um bom gás nas exportações. É isso que eu ia perguntar para você. Não dá para esperar muita coisa, pelo menos da demanda interna nesse primeiro momento, né? Ainda nesse curtíssimo prazo, não. Aliás, tem concorrência feroz aí das proteínas alternativas, né? Exatamente, exatamente, né? Que nesse período, quando acontece, né, essa troca, acaba que a preferência por frango, que foi mais ou menos o que aconteceu ano passado, né? A preferência foi muito mais por frango, depois entra suínos, principalmente no final do ano, mas como a carne ainda não caiu, tanto no varejo quanto no atacado, ainda a concorrência acaba sendo ruim para a carne bovina, né? Muito bem. Ou seja, temos que acompanhar as cenas dos próximos capítulos, mas o cenário, por enquanto, não justifica uma alteração de preços. Precisa ter uma consolidação das exportações na expectativa aí da Mariane, para que, de fato, a gente possa ver esse mercado reagindo, né, buscando aí novos patamares ou patamares mais próximos ali dos R$ 300. Voltar para os 350 está mais difícil esse ano por conta da maior oferta, mas uma recuperação dos preços é sempre bem-vinda aí para o pecuarista. Mariane, por enquanto, obrigado pela sua participação, é sempre bom te ouvir, volte sempre. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tá aí, Mariane Tufani, Stonex, trazendo as informações do mercado do boi. Stonex está de olho nas exportações e na comparação em relação à primeira semana do ano passado, houve um incremento de 36% nas contas da Mariane Tufani, o que é um bom sinal, um bom indício aí de venda das carnes brasileiras para o exterior, das exportações brasileiras. No entanto, tem o outro lado da moeda, que é um mercado interno ainda patinando, o mercado interno ainda sem grandes impulsionamentos para os preços e uma oferta que tende a aparecer aí à medida que os preços vão melhorando. Por enquanto, o produtor está gerenciando essa entrada da oferta, mas à medida que ele for alcançando preços melhores, essa oferta tende a aparecer. Vamos ficar de olho no mercado. E antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como estão os negócios no mercado futuro. Lá na B3, janeiro está caindo 0,27% a R$ 279,80. Fevereiro, R$ 280,15, queda de 0,57%. E o março, R$ 279,00, recuando 0,37%. Indicador CPEA ontem fechou a R$ 287,15, queda de 0,12%. Muito bem, são os números de hoje do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.